Amém, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Queridos irmãos, você que está chegando agora, coloque aí no comentário de onde você é, o seu nome. Deus abençoe a tua vida. Eu estou aqui para orar juntamente com vocês e também trazer a palavra do nosso Deus para o teu coração. Amém? Então, neste momento, meus irmãos, você também que quer deixar o teu pedido de oração, pode deixar aí, que eu estarei apresentando nas mãos do nosso Deus. Amém? Deus abençoa, irmão Oséias Lopes, amém. Deus abençoa a paz do Senhor. Compartilha aí, irmãos, no seu status, na sua rede social, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do nosso Deus, tá bom? Aqui nós temos um compromisso, irmãos, de trazer a palavra do Senhor, conforme está na Bíblia, né? Aquilo que Deus realmente tocar no nosso coração para a gente estar aqui passando para vocês, e também, um estudo da palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Joel, a paz do Senhor, irmã Kalina. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Grandemente, né? Tá chegando o final de ano, irmãos, graças a Deus que o Senhor nos deu vitória, nós estamos de pé, nós permanecemos na presença do Senhor, vencemos muitas batalhas, vencemos muitas barreiras, foram muitos gigantes que foram derrotados, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Que você possa compartilhar essa live no seu status, na sua rede social, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, tá bom? Então deixa aí, Ana Maria, paz do Senhor, irmã Ana Maria, sejam todos bem-vindos nesta manhã gloriosa que o nosso Deus preparou, amém? Quem já orou aí pode dizer amém, Maria dos Anjos, amém, a paz do Senhor, Primeira coisa que a gente faz de manhã, nós oramos, nós agradecemos ao nosso Deus por tudo o que Ele fez, o que Ele vai fazer, entregamos o nosso dia, a nossa vida nas mãos do nosso Deus, amém? E nesse momento, eu já quero aqui só fazer uma pequena oração para a gente ir para a palavra, depois eu vou orar em favor dos pedidos de oração, tá bom? Senhor, grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, maravilhoso Deus, eu peço perdão por todos os nossos pecados, agradeço o Senhor por esta oportunidade de nesta manhã estar aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor com o teu povo, Senhor, com as pessoas. Meu Deus, venha abençoar a cada vida, venha abrir o seu entendimento, venha, Senhor, meu Pai, dar sabedoria, Pai, de poder que cada pessoa possa entender qual é a tua vontade para a vida deles, ó Pai. Abençoa, que a tua palavra possa produzir efeito na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa dar frutos ao ouvir, meu Pai, ao receber a tua palavra, como a semente que caiu em boa terra. Ó Senhor, assim que essa pessoa receba a tua palavra, meu Pai, num coração boa terra, disposto a fazer a tua vontade. Meu Deus, opera grandemente trazendo libertação através desta palavra, em nome de Jesus, e um grande despertamento para a vida de todos. Amém e amém. Deus abençoe a irmã Silvana. Deus abençoa. Deixa eu ver aqui. Nossa irmã Ana Paula. Isso, amém. Que o Senhor seja com todos. Deus abençoe vocês. O final de ano está chegando, meus queridos irmãos. E Natal também está chegando, Apesar que nós, servos de Deus, não comemoramos o Natal da maneira que o mundo comemora, Nós sabemos que Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Provavelmente, a gente não tem uma data específica, não sabemos o dia certo, o dia correto, Mas alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam dizendo que ele pode ter nascido em setembro, entre setembro ou outubro, na festa dos tabernáculos, enquanto outros teólogos afirmam que Jesus pode ter nascido entre março e abril, no período da Páscoa, certo? Então, mas nós não sabemos, na verdade, só que se a gente for olhar, tem mais base bíblica entre março e abril ele ter nascido, tá? Então, assim, mas não temos um dia certo, um dia correto, Então, assim, nós não comemoramos o Natal com Papai Noel, com árvore de Natal e nem pisca-pisca, porque essas coisas não tem nada a ver com o dia natalício de Jesus, tá? Árvore de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, isso não tem nada a ver
com o dia natalício do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso tudo, meus irmãos, faz parte, né, do paganismo, árvore de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, né? Tudo isso tem uma história, tá? Então, que a gente sim comemora com a nossa família, a gente faz ali um almoço, né, para a família, participamos, tudo ali. E sabemos que Jesus, ele nasce todos os dias no coração daquele que recebe ele, daquele que crê nele, né? Então, não vamos comemorar como o mundo comemora. Comemora com bebidas alcoólicas, né, e tudo mais, certo? Nós nem sequer, nós, servos de Deus, temos que fugir da aparência do mal. Tirar foto com Papai Noel, todas estas coisas, né, não cabe a nós. Porque, meus irmãos, isso não condiz com a nossa fé, certo? Às vezes tem muitos pais que levam os filhos para tirar foto com o Papai Noel, mas isso não está correto, né? Porque isso não está correto. Isso não tem base bíblica. Papai Noel é uma idolatria. Sabemos que Papai Noel tem uma história, né? Um homem que ele dava brinquedos, né, para as crianças. Ele era muito bondoso. Depois ele morreu e aí fizeram dele um ídolo, né? Fizeram dele um ídolo. E aí tá aí Papai Noel. Mas, na verdade, nós temos que adorar o Senhor Jesus Cristo e ensinar isso também para os nossos filhos, tá bom? Nós temos que resgatar, né, o que é verdadeiramente o Natal, certo? Explicar isso, né, para os nossos filhos e também para aqueles que não sabem, tá bom? Tem muita gente que quer saber a verdade, né? Tem muita gente que questiona, quer saber, quer entender. Então, se você sabe, explica a verdade, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, outra coisa. Às vezes você pode perguntar assim, mas Alessandra, eu posso dar presente se eu quiser? Claro, sim, pode, né? Se você quiser dar presente, aproveita esse período, você pode estar ajudando pessoas, né? Porque quando a gente ajuda pessoas, nós cumprimos a vontade de Deus, né? Ajudamos as pessoas, o próximo. Quantas pessoas aí não tem nada nem para comer, né? Então a gente pode ajudar sim, a gente pode presentear sim, mas não que isso é obrigado você presentear alguém, né? A gente não comemora como o mundo comemora, certo? Vamos neste momento ler aqui a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, tá bom? Eu vou ler um versículo de Tessalonicenses, depois eu quero ler também Apocalipse 3,14, que fala sobre a igreja odierna, do tempo atual. A igreja de hoje, a igreja de Laodiceia. Tá bom? Paz do Senhor, irmã Vanessa. Deus abençoe a Patrícia Carvalho, Angélica. Que bênção, irmã Vanessa está aí com a gente, amém? Manda paz para o irmão Marcos. Manda paz para as crianças. Deus abençoe vocês, amém? Sérgio Pinho, amém. Vamos lá, gente. Abrindo as vossas Bíblias para acompanhar. Temos que ser crentes igual as pessoas bereanas, os de Bereia, né, que eram os mais nobres, porque tudo o que Paulo pregava, eles examinavam a Escritura para ver se estava de acordo com a Escritura. Então vamos lá, Apocalipse 3,14 e 1 Tessalonicenses 1, versículo 7. Vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo, alegria do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Olha aí, versículo 9, parte B do versículo. E como dos ídolos vós convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Apocalipse 3,14, vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos lá agora, gente. Prepara aí para receber a palavra de Deus em teu coração. A palavra, muitas das vezes, ela vem em forma de uma exortação, uma correção,
Às vezes ela vem uma palavra de consolo. Deus, ele fala conforme a necessidade de cada igreja. Vejamos bem aqui em Apocalipse, no capítulo 2 e também no capítulo 3, fala sobre as cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. A saber, nós temos aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, nós temos Sardes, a Laodiceia e também a igreja de Filadélfia. Todas essas igrejas, sabemos que elas existiram no passado. E essa carta que foi enviada para cada igreja, essa palavra serve para nós também, a igreja de hoje. Né? Quem sabe, alguém de nós estamos vivendo a mesma situação de alguma dessas igrejas. E essa palavra, ela vai servir para nós, para alguém de nós. Trazendo para nós uma exortação, uma correção, quem sabe Deus até mesmo vai estar falando com você uma palavra para você perseverar no caminho dele. Então basta prestar atenção, refletir na palavra de Deus para a gente ver se nós estamos vivendo de acordo com a palavra ou se estamos em falta, né, para poder nos corrigir na presença do Senhor. Então vamos lá. Apocalipse 3,14. Nós vemos aqui a igreja de Laodiceia. Por que esse nome? Era uma cidade. Essa igreja estava na cidade de Laodiceia. Laodiceia recebe esse nome porque foi dada em homenagem à esposa de Antíoco. Ela se chamava Laodice. Essa cidade recebia águas termais. Quando chegava na cidade, as águas eram mornas. E nós sabemos também que essa cidade, segundo a história, era uma cidade próspera, que tinha grande riqueza material. Mas pensa, né? E aqui o Senhor pega as coisas da cidade para poder, né, falar com a igreja. Nós sabemos que era comum Jesus pegar coisa do cotidiano das pessoas e fazer comparações e falar com as pessoas, para que elas pudessem entender melhor as coisas a respeito do reino de Deus. Então aqui Jesus, ele vai falar, né, com esta igreja. Olha só, primeiro a palavra está endereçada, Deus está falando com quem? Com o anjo da igreja. Quem é o anjo? Não é um ser angelical. Em algumas passagens bíblicas, nós vamos encontrar a palavra anjo se referindo a um ser angelical. Mas aqui essa palavra anjo, ela se refere ao pastor da igreja, ao cuidador, aquele que apacenta as ovelhas, aquele que doutrina as ovelhas do Senhor. Então veja, o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, olha como o Senhor vai se apresentar. Para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira, de uma forma. Nós vemos que para a igreja de Éfeso, ele vai dizer o quê? Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha destra. Quer dizer, ele tem o controle de tudo, tá bom? E depois ele se apresenta para a igreja de Esmirna como aquele que foi morto e reviveu. E assim por diante, para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira. E aqui ele vai dizer assim, isto diz o amém. A gente costuma dizer amém quando nós concordamos com algo ou quando nós estamos confirmando, sim, é verdade, amém, amém, né? Talvez você também já deve ter dito amém, né? Eu creio, né? Todo mundo já disse amém, confirmando, sim, amém, é verdade, eu concordo, amém, né? Então a gente diz essa palavra. Então aqui Jesus está dizendo, isto diz o que é o amém. Ele é o amém. Quer dizer, não precisa ninguém confirmar que a palavra dele é verdadeira. Que o que ele está dizendo é correto, é verdade, porque ele mesmo confirma a sua própria palavra. Por isso ele se apresenta como o amém. O amém, isto diz o amém. E aqui nós vemos que ele vai dizer também, a testemunha fiel e verdadeira. Sabemos que a mentira, a falsidade, o engano não pertencem a Deus, mas pertencem ao diabo. Ele é o pai de toda a mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Então nós vemos aqui que ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Isso quer dizer, não quer dizer que ele foi o primeiro ser a ser criado. Não, não quer dizer isso. O princípio da criação quer dizer que ele é a origem de tudo. Ele é o início de tudo. Ele é o princípio, ele é o começo. Certo? Ele criou todas as coisas.
tá? Se você for no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3, você vai ver que ele criou todas as coisas e tudo, nada do que foi feito sem ele se fez, tá? Ele participou de tudo na criação, criando tudo, e tudo é sustentado pelo poder da palavra deste Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Colossenses 1,16, você também pode ler, tá bom? Bom, gente, agora vamos para o versículo 15. Ele vai dizer o que ele disse em todas as cartas às igrejas. Essa mesma palavra se repetiu à igreja de Laodiceia. Eu conheço, eu sei o que? As tuas obras. Eu conheço teus frutos, tá? Nós sabemos que a gente conhece, lá em Mateus capítulo 7, uma árvore pelo seu fruto. Pelo fruto o conhecereis. Se a árvore é boa ou se a árvore é má. Né? Pelo fruto que se conhece uma árvore. E aqui o Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras. Por que ele sabe? Porque olha o que faz parte do caráter de Deus. É uma característica do Senhor. A sua onisciência. E o que quer dizer onisciência? Quer dizer que Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo por dentro, por fora. Ele não vê somente a aparência, né? Ele vê por dentro, o interior, a intenção do coração de cada pessoa, tá? Quando chegou ali Samuel na casa de Jessé, ele via por fora, mas Deus estava vendo por dentro de cada coração dos filhos de Jessé, tá bom? E também aos Hebreus capítulo 4, versículo 13, né? Você também pode meditar que tudo está nu e patente diante dos olhos do nosso Deus. Se você for no Salmo 139, você vai ver que ele conhece o nosso deitar, levantar. Se fizer no céu a minha cama, ali ele está. Ele vê tudo, absolutamente tudo. Então ele sabe de tudo. Às vezes o homem vai ajudar alguém com uma cesta básica, alguém vai fazer uma obra, vai pregar a palavra, vai cantar um hino. E Deus, ele sabe se aquele hino, aquele louvor, aquela pregação está sendo para a glória dele, ou se o homem está buscando glória para ele mesmo. Deus conhece a intenção do coração da pessoa. Se está fazendo por dinheiro, interesse pessoal, né, pretexto de avareza, ou se aquela pessoa está fazendo com humildade, né, sem esperar nada em troca, com nenhum pensamento de querer algo em troca. Então Deus conhece as obras de cada pessoa. Se alguém está fazendo a obra de Deus com soberba, com orgulho no coração, tudo isso Deus sabe. E aqui ele vai dizer, olha, ou melhor, vou lembrar aqui, ó. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 3, fala que todas as nossas obras são pesadas em uma balança. Então imagina, Deus, ele pesa todas as nossas obras. E se você for no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, a seguir ao 15, você vai ver que todas as obras do ser humano, dos crentes, vão passar pelo teste do fogo. Vão passar pelo fogo. O fogo vai provar qual é a obra de cada pessoa, né? Se é ouro, se é palha, se é feno, se é barro, ou melhor, se é madeira. O fogo vai provar. Se é de prata, pedras preciosas, né? E aquela obra que sofrer detrimento, né? Aquela obra que foi feita com vanglória, a pessoa fez buscando glória para si, essa obra será queimada. E essa pessoa não terá recompensa. Essa pessoa não receberá nenhum galardão de Deus, né? Mas aquele que fizer com amor, alegria, para a glória de Deus, receberá galardão. Isso é o crente, né, que foi salvo e a obra dele está passando ali pelo teste do fogo. Já pensou, até a obra do crente que é salvo vai passar pelo teste do fogo. E aqui diz assim, sei as tuas obras que nem as frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Certo? Ser frio, a pessoa que é do mundo, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que está fria, né? Não teve um encontro com Deus. Agora, imagina uma pessoa quente. Esse quente aí, o que é isso, irmã Alessandra? É aquela pessoa apaixonada pela verdade. Você é um apaixonado pela verdade? Você é uma pessoa que tem prazer de estar na casa de Deus? Você é uma pessoa fervorosa? Você é aquele que teve um encontro com Deus e não deixa Jesus por nada? Não troca Jesus por nada. O Senhor é prioridade na tua vida. Então aqui, ó, quente é essa pessoa.
que eu estou falando aqui, que busca ter um relacionamento não superficial, mas é aquela pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, que busca esse relacionamento profundo, que tem intimidade, que busca ter comunhão, que sempre busca a presença de Deus, que não deixa o fogo apagar. Esse é o crente que é quente. Mas tem também aquela pessoa que é fria, né? E aqui também tem um morno, aquele que vive na mornidão espiritual. Então vamos lá. Assim diz. Assim porque não és morno, ou seja, é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor estava com náuseas. Estava a ponto de vomitar, lançar fora, rejeitar aquela igreja por causa das suas obras, atitudes, as suas práticas. Não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. E isso faz com que o Senhor sinta náuseas, né? A Bíblia diz que se nós não produzirmos fruto, né, como a árvore que não produz fruto, seremos cortados e lançados no fogo. Então imagina uma igreja que não produz o fruto que Deus quer. Imagina a igreja que não cresce na santidade. Tem pessoas que crescem em conhecimento, mas não crescem na santidade. E a gente precisa crescer na santidade também, né? E aqui a palavra de Deus diz mais ainda. Olha aí, irmão, temos que tomar cuidado para não ser rejeitado pelo Senhor. Nós temos que medir o grau que nós estamos. Será que nós estamos sendo frio? Está quente? Está morno? Olha aí, frio e nem morno nós não podemos estar na presença de Deus. Você pode medir para ver se você está frio, se você está morno, se você está em cima do muro, se você está firme com Jesus ou se você está desviado, está no mundo. Né? Tem pessoas que estão no mundo mesmo estando dentro da igreja. Então olha aí a situação. Cuidado para não ser rejeitado pelo Senhor naquele dia. Né? Deus é amor, mas Ele é justiça também. Aqui diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, um pobre, cego, miserável e nu? Olha só a condição, a situação que essa igreja se encontra. Mas ela não vê, ela não enxerga a sua própria situação porque ela está cega, né? Ela está cega, ela não consegue ver, ela não tem visão. Essa igreja não tem discernimento, essa igreja não tem sabedoria. Essa igreja está tão cega que ela não consegue enxergar a sua própria necessidade, né? Ela acha que ela é dependente, que ela não precisa de ninguém e nem de Deus. É aquela pessoa que, eu não preciso de orar mais, jejuar mais, já fiz um curso de teologia, pronto, agora eu não preciso mais estudar a Bíblia, eu não preciso de ir para a igreja constantemente, eu não preciso de participar todas as vezes de um culto de doutrina, de ir para a Santa Ceia, eu estou rico. Eu tenho bens materiais, como aquele homem que o Senhor chamou de louco esta noite, pedirão o que tem para quem será? Ou seja, pedirão a tua alma e o que tem para quem será? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 a seguir, aquele homem bate no peito, olha, tem muitos bens para muitos anos. A felicidade não está nos bens materiais. Essa igreja aqui, ela estava rica materialmente, mas não era rica para com Deus. O que adianta ter carro, ter casa, ter bens materiais e você não ter o seu nome escrito no livro da vida? E você não estar bem, não estar saudável espiritualmente falando? O que adianta você não ser rico para com Deus e ter grandes riquezas materiais, viver no luxo, ter fama, ter nome, fazer sucesso, ter um monte de seguidores, pessoas te seguindo na internet? Mas você não é conhecido no céu como Jó, ele foi, ele era. Olha aí, mais importante é ser conhecido no céu e não aqui na terra. Não pelo homem da terra. Mas tem gente que acha melhor, acha mais importante ser conhecido aqui. Reconhecido aqui. Ter fama, ter seguidores. Mas lá no céu não é conhecido. Olha aí. Irmãos, aqui mostra que essa igreja está... ou melhor, aqui essa igreja ela possui mais ou menos 5 características. Ela está caracterizada pelo seu orgulho, indiferença, autossuficiência, cegueira e mornidão espiritual. Então essas são 5 características da igreja de Laodiceia. Vou repetir com vocês, tá bom? Se você quiser, você pode anotar as 5 características dessa igreja. Ela é caracterizada
pela sua mornidão espiritual, pela autossuficiência, pelo seu orgulho, pela cegueira, certo? Essa igreja está caracterizada por essas características. Amém? Orgulho, cegueira, autossuficiência, mornidão espiritual e indiferença, que é o que eu estava esquecendo. A indiferença. Olha aí. No versículo 18, olha o que vai dizer. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para que veja, tá? Essa igreja estava doente. Imagina uma igreja doente querer curar pessoas, não tem como. Se ela está cega, não tem como um cego guiar outro cego. Ambos cairão dentro de uma cova, diz a palavra de Deus. Que não tem como um cego guiar outro cego. A palavra de Deus fala isso. Os dois vão cair numa cova. Os dois vão para o abismo. Imagina um cego querendo guiar outro cego, não tem como. Nós precisamos ter a cegueira curada. Precisamos estar curados para curar o mundo. Então imagina, essa igreja estava doente. Estava precisando de remédio para os seus olhos, para que a cegueira sumisse. Olha que situação, né? E o Senhor, quando diz, aconselho, olha o conselho de Deus. O Senhor vai dar um conselho. Será que nós estamos prontos para receber o conselho de Deus? Você não vai achar ruim com o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele repreende e castiga todos aqueles a quem Ele ama. O filho recebe a correção do pai, mas aquele que é bastardo não aceita a correção do pai. Se não me falha a memória, no livro de Aos Hebreus, se não me falha a memória, parece que no livro de Aos Hebreus fala sobre isso. O filho aceita a correção do pai. Depois vocês confirmem para mim se é no livro de Aos Hebreus que fala sobre o filho que recebe a correção, mas o bastardo não aceita a correção do pai. A correção, certo? Então olha a situação, irmãos. O Senhor vai dar um conselho. Conselho que de mim compre o ouro. Ó, ouro provado no fogo. O ouro, para saber se é ouro verdadeiro, ele tem que passar pelo fogo. Tem que ser colocado no fogo. E a nossa fé? Para saber se ela é verdadeira, ela tem que ser provada, que nem foi a fé de Abraão. Então, o que o Senhor está dizendo? O que essa mensagem eu entendo dela? O que eu entendo dessa palavra? Que a nossa fé precisa ser verdadeira, que nem o ouro provado no fogo. A nossa fé não pode ser fingida. Eu não posso ficar dentro de uma igreja fingindo que está tudo bem e sendo que está tudo mal. Eu não posso ficar dentro de uma igreja fingindo que eu creio no Senhor e na sua palavra e na doutrina, sendo que eu não creio em nada. Eu tenho que mudar de vida, eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso aceitar Jesus de novo. Olha a situação aqui, irmãos. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, vocês precisam ter um encontro comigo. Vocês precisam ter a fé verdadeira. Olha aí, né? Irmãos, e aqui vai dizer assim também, ó. Roupas brancas. Vocês têm que comprar roupa branca, para não aparecer a vergonha da tua nudez. Aqui o Senhor revela mais uma situação da igreja. Ela está nu, como se nu diante do Senhor, igual Adão e Eva. Se sentiram, viram que estava nu. Em Gênesis 3, verso 7. E cozeram folhas de figueira para tampar a sua nudez. Porque eles viram que estava nu após ter pecado, desobedecido a palavra do Senhor. E o Senhor quem fez vestimentas de pele para cobrir a sua nudez. Né, ali espiritualmente a gente vê como se fosse uma veste de salvação para tampar a sua nudez. Só Jesus pode nos remir de todos os nossos pecados, apagar as nossas transgressões. Então imagina aqui, meu irmão, uma igreja nu. A palavra do Senhor em Apocalipse 16:15 fala: eis que o Senhor virá como ladrão, guarda bem os teus vestidos para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. A pessoa que anda nu diante do Senhor, ela não vai ter a salvação. Olha aí, meus irmãos. Aqui eu estou falando nu espiritualmente.
Eu sei que você não pode também andar nu por aí, né? Nu, seminu, no sentido físico. Também nós não podemos mostrar as nossas vergonhas. Mas aqui no sentido espiritual. A igreja, olha, a situação, ela está como se nu diante do Senhor. A igreja precisa ter um caráter justo. A igreja tem que ser diferente do mundo. Olha aí, meus irmãos. E o Senhor está dizendo, unge os teus olhos com colírio para que tu veja. Essa igreja não tem discernimento. Essa igreja, ela está sem visão, sem olho espiritual. Essa igreja está sem sabedoria. Ela precisa do colírio urgentemente para que seus olhos sejam abertos, a sua visão. Porque para ela tudo agora é normal. Tem muita gente convertendo a graça de Deus em dissolução. Tem muita gente chamando o pecado como se não fosse pecado, algo normal. Chama o pecado de algo normal. Chama o bem de mal, mal de bem. As pessoas estão invertendo as coisas. Chama a luz de trevas, a trevas de luz. É o que está acontecendo. Antigamente o que era pecado, agora hoje não é mais. Está tudo normal. Por quê? Porque a cegueira tomou conta dos olhos, não tem olhos espirituais. Quem sabe isso está acontecendo com a gente mesmo. E nós estamos precisando orar a Deus urgentemente para pingar esse colírio em nossos olhos, para abrir nossa visão. Olha aí, temos que reconhecer nossas fraquezas. Quem sabe você é um daqueles que está achando agora tudo normal, era coisa que para você era pecado, hoje não é mais. O que aconteceu com você? Quem sabe nos tornamos um crente morno na presença de Deus. A mornidão espiritual chegou e quer ficar na nossa vida. Mas sai pra lá. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Se nós insistirmos em continuar sendo um crente morno, nós vamos ser lançados fora. Seremos rejeitados pelo Senhor. Então ainda dá tempo, ainda nós temos oportunidade de mudar, abrir a porta para Jesus entrar e termos comunhão de verdade com Ele, meus irmãos. Olha aí. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, quem é filho recebe a correção. Quem é filho recebe. Se você é filho, receba a correção do Pai. Receba a palavra de Deus. Seja transformado em nome de Jesus. Pelo poder desta palavra. Olha aí, abre os teus olhos. É hora de você buscar, comprar esse colírio e ungir os teus olhos. Unge os teus olhos agora. Para que você veja. Para que você volte a ter aquele olho espiritual que você tinha. Para você ser aquela pessoa que tinha visão, discernimento. Você falava, isso aqui é de Deus. Isso daqui não é de Deus. Isso daqui não é para mim, que sou serva do Senhor. Isso daqui é para mim. Hoje as pessoas estão... Tudo está normal. Não, isso aqui é para mim, serva de Deus também. Não, eu posso participar. As pessoas estão querendo copiar o mundo. Hoje, meus irmãos, os crentes estão querendo copiar o mundo. Se o mundo faz uma festa, o crente quer fazer festa igual ao do mundo. Ele quer copiar. As pessoas querem trazer coisas do mundo para a sua festa de crente. Se ele faz um churrasco, se ele faz uma festa de aniversário, tudo que o mundo faz, ele quer copiar e colocar na sua festa também. Olha só. A igreja não parece igreja, parece, sei lá, meus irmãos, um clube. Em muitos lugares a igreja não parece igreja, parece um clube. Sabe o que é clube? Parece um clube onde as pessoas vão, bate papo, tira foto, cada um expõe o seu corpo, mostra, exibe ali a sua roupa, cada um com o seu orgulho. Meus irmãos, olha aí. Cadê a espiritualidade? Cadê a comunhão, a intimidade com Deus, o fervor? Cadê? Cadê o temor de Deus? Olha aí. E aqui o Senhor vai dizer assim, ó. Versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O Senhor está à porta. O Senhor, ele tem que estar no meio da igreja. Em Éfeso, ele diz que está no meio dos 7 castiçais. Mas aqui o Senhor está do lado de fora, ele está à porta, batendo, ele quer entrar. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz, muitas pessoas não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê que muita gente não ouve a voz de Deus? Muitas distrações.
O barulho do mundo não deixa. Ouvir a voz de Deus. O corre-corre do seu trabalho não deixa você ouvir a voz de Deus. Nós precisamos tirar momentos a sós com Deus, em que a gente tem que ficar ali meditando, no silêncio, acalmar a nossa alma, quietar o nosso coração, e ficar meditando nas coisas de Deus, para que possamos ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco. Por que muita gente, como que Deus vai falar para alguém que está num corre-corre tremendo, que não para ler a Bíblia, para orar, para ouvir a voz de Deus? Como que Deus vai falar com alguém que está sempre com o celular na mão, na internet, ouvindo uma coisa aqui, outra ali? Como que Deus vai falar com alguém que está distraído com jogos, programas televisivos? Como que Deus vai falar com alguém que está assistindo dorama, séries, filmes? Irmãos, não tem como. Não tem como mesmo ouvir a voz de Deus dessa maneira. Amém? Por isso que muita gente não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. É celular o dia inteirinho, meu irmão. É da hora que começa o dia até a hora que deita. É um barulho, é tanta distração. Como que Deus vai falar? Como que vai conseguir ouvir a voz de Deus? Tira tempo para Deus, para meditação na palavra, para orar, estar a sós com Deus. Nem que for deitado na sua cama, comece a meditar nas coisas de Deus em silêncio, em silêncio. Que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Levanta na madrugada, vai orar, vai buscar Deus, vai meditar nas coisas de Deus, que você vai ouvir a voz de Deus, que você tanto quer ouvir. Mas aqui, meus irmãos, olha só, sabe o que o Senhor fala? Eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Tem muita gente que não levanta mais de madrugada, porque não ama mais o Senhor ardentemente, não tem mais aquela paixão pela verdade, se tornou um crente morno, deixou de ser quente. Tem gente que nasceu no fogo, mas não permaneceu no fogo, deixou o fogo apagar da sua vida. É agora um crente morno, vive na mornidão espiritual. Mas ainda tem jeito para a sua vida. Ainda Deus pode mudar essa situação hoje, se você der lugar para o Espírito Santo de Deus, reconhecendo a tua fraqueza e se esforçando e tendo bom ânimo. Olha aí, o Senhor está à porta, Ele está te chamando para uma comunhão, para uma intimidade, para um relacionamento mais profundo e não superficial, porque a igreja de Laodiceia tem apenas um relacionamento superficial, não sai do raso. Não sai do raso, da beira do rio. Parece que tem medo de mergulhar. Ou acha difícil, ou acha cansativo. Não, é muita coisa, é difícil, é cansativo. Ter que levantar de madrugada, a gente está cansado. É cansativo ir para a igreja todo dia, é cansativo ler a Bíblia, é cansativo isso, aquilo, é difícil de jejuar. E aí continua no raso, na beira do rio, no seu relacionamento superficial. Mas Deus te chama para o profundo. Deus está chamando o crente para um relacionamento mais profundo, para intimidade, para comunhão, para sentar à mesa com Ele. Olha só, eu cearei com você e você comigo. Só senta à mesa as pessoas íntimas, as pessoas mais chegadas, as pessoas que são amigas. Você não chama o estranho para sentar à mesa com você, uma pessoa que não tem intimidade. Amém? Quando você está sentado à mesa é porque você é íntimo. E o Senhor quer o quê? O que a gente entende por essa palavra? Que é intimidade. Que você tem intimidade com Ele. Que você seja amigo dEle, como foi Abraão. O Senhor quer que você seja amigo dEle. Que você tenha comunhão com Ele, mais comunhão com Ele. Para com esse relacionamento superficial. Para de ir na igreja só por ir. Para de ir na igreja só sentar no banco e pronto, acabou. Para com isso, meu irmão. Você pode dar mais para o Senhor de você. Se dedicar mais. Olha aí. O Senhor está à porta. Vai abrir a porta ou não vai? Abre a porta para o Senhor entrar. E voltando aqui. Agora, dando uma pincelada, passando aqui em 1 Tessalonicenses, meu irmão. Eu disse aqui no versículo 7, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia. Essa igreja de Tessalônica, ela era igreja
modelo, igreja exemplo. Exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Por quê? Porque ela havia renunciado, abandonado os ídolos e ela passou a aguardar, esperar a volta do Senhor Jesus, que livra da ira futura. Amém? Então olha só, essa igreja, ela foi considerada igreja modelo, igreja exemplo para todos da Macedônia e Acaia. E que a gente possa seguir o exemplo dessa igreja e ser exemplo, modelo também. Irmão, nós não podemos contaminar com este mundo. Nós temos que ser modelo, crente exemplo, na igreja, fora da igreja, no trabalho, aonde quer que for, nós temos que ser exemplo. Exemplo. Nós temos que ser crente modelo. Olha aí, irmãos. Olha, e crente modelo, crente exemplo, sabe qual é? Aquele que renuncia o pecado, abandona o pecado e está aguardando a volta do Senhor Jesus. Ele está vivendo a palavra de Deus. Esse é o crente exemplo, é o crente modelo, é a igreja modelo. É aquela que renuncia o pecado, é aquela que deixa o mundo de lado e está aguardando a volta do Senhor. E olha aqui, irmãos, eu quero só falar isso aqui para a gente já encerrar, tá bom? Já falei sobre a igreja de Laodiceia e eu estou agora passando um pouquinho aqui no livro de 1 Tessalonicenses. Vou passar agora no capítulo 2, no versículo 2, aonde Paulo fala assim, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, depois da gente ter sido perseguido, ter passado sofrimento por amor de Cristo na cidade de Filipos, sabe o que aconteceu com a gente? Nós não nos abatemos, deixamos nos abater, a gente não parou de fazer a obra de Deus, a gente não desistiu. Depois de tanta perseguição, sofrimento em Filipos, fomos presos, colocados na prisão, fomos açoitados. Sabe o que aconteceu? Nos tornamos mais ousados para pregar o evangelho de Deus. Nós recebemos, aí que a coragem veio mesmo, aí que o medo foi embora, aí que a ousadia veio e tomou conta de nós. Agora nós estamos mais ousados, mais corajosos para levar a palavra de Deus. É assim, o crente, quanto mais, o crente verdadeiro é que nem o omelete, quanto mais bate, mais ele cresce, né? Quanto mais luta, perseguição, ele passa mais forte, ele fica mais corajoso, ele fica mais experiente, ele fica, né? Mais cheio de fé, ele fica. Então, olha aí, irmãos, tudo que eles passaram cooperou para o próprio bem deles, da sua vida espiritual, para o seu crescimento, tá? Para o seu fortalecimento, amadurecimento. Tá vendo aí o porquê de perseguição, luta, prova? Tem gente que só vê coisa ruim na luta, na prova, só acha que é coisa... Não, irmão, isso traz coisa boa, traz amadurecimento, isso traz fortalecimento para a nossa vida, tá? E agora o versículo 4 aqui para me encerrar. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar homens, mas a Deus que prova os corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras e nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Presta atenção aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que ele não pregava para agradar homens, mas sim ao próprio Deus. E ele nunca usou de palavras lisonjeiras, certo? Ele nunca ficou ali bajulando, pregando, bajulando, passando a mão na cabeça das pessoas. Quando ele ia pregar a palavra de Deus, ele não ficava usando de palavras lisonjeiras, bajulando, com aquela bajulação, querendo agradar as pessoas, procurando falar palavras agradáveis aos ouvintes, querendo agradar o homem, não. Ele pregava para agradar a Deus. E ele também não pregava, aqui diz a palavra de Deus, não houve um pretexto de avareza. O que quer dizer isso? Não tinha interesse, nenhum interesse pessoal, tá? Ele não tinha pensamento, eu vou pregar para ganhar dinheiro, eu vou pregar porque aí eu vou fazer meu pé de meia, né? Os irmãos vão me ajudar, eu vou naquela igreja, os irmãos vão me pagar um dinheirinho bom. Não, ele não tinha esse pensamento, ele não tinha avareza, amor ao dinheiro, aos bens materiais, e ele não pregava por dinheiro, tá? Isso era o apóstolo Paulo. E ele também vai falar que Deus era testemunha do que ele estava dizendo, tá? Porque Deus conhecia o coração dele.
E aqui também ele fala, não buscamos glória do homem. Tá? Hoje a maioria dos pregadores, cantores, quando vai cantar, pregar, é buscando glória para si mesmo. Querendo elogio, querendo ser reconhecidos, querendo fama, fazer sucesso, querendo seguidores. Né? Há uma segunda intenção. Mas a gente não pode pensar dessa maneira, né? Querendo ficar famoso, ser reconhecido, receber elogios. Tá? Não que seja pecado alguém te elogiar, mas a gente não pode fazer a obra de Deus querendo isso, né? Pensando nisso, querendo glória para nós. A Bíblia diz que toda honra, glória e louvor é para Deus. É para Deus, é para Ele. Eu acordei, tem mais ou menos uns 4 dias que eu acordei com a voz de Deus falando comigo. Eu tinha acordado mais cedo para orar, ou seja, né? Foi assim que eu me acordei, né? Eu já despertei, eram umas 4 ou 4:30 da manhã, e o Senhor me acordou para orar. E aí, meus irmãos, quando eu fui acordar ali, eu ouvi a voz de Deus falando apenas 2 coisas, resumidamente. Muito objetivo, né? Deus falou assim, olha, eu estou tratando com algumas pessoas que estão subindo no altar, estão dizendo que eu mandei falar e eu não mandei falar. Eu estou tratando e vou tratar com mais algumas pessoas que têm subido no altar e têm falado que eu mandei falar e eu não mandei falar nada. E ele disse, a minha glória eu não dou para ninguém. Isso que Deus me falou, resumidamente, foi bem objetivo. Ele disse apenas isso, tá? E eu entendi. Na hora eu fiquei até assim, falei, meu Deus, eu comecei a me analisar, me refletir na minha própria vida, né? Se em algum momento eu quis ali a glória de Deus para mim, tá? E sempre eu vou pregar, eu falo, Deus, eu não quero me aparecer, eu quero que o Senhor apareça, eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida e que o teu nome seja glorificado. Toda vez que eu vou pregar eu falo isso, né? Porque a gente pega no microfone, o diabo vem lutar, ele quer pôr a soberba, o orgulho, o espírito de grandeza. Mas jamais nós podemos deixar esse espírito tomar conta da nossa vida. Amém? Então, naquele momento, eu comecei a refletir. Eu falei, será que alguma vez eu falei alguma palavra, Senhor, né? Mas, toda vez que eu subo ali no púlpito ou que eu vou pregar a palavra, irmãos, o meu intuito é não pregar em cima de ninguém, tá? Porque altar não é para pregar em cima de ninguém. Altar não é para lavar roupa suja. Altar não é para ficar inventando, falando, Deus mandou falar, e Deus, sem Deus ter mandado falar, né? Se Deus mandou falar, fala. Se não mandou falar nada, não fala nada. Prega apenas a Bíblia, pronto e acabou, né? Que não passe disso. Porque Deus, ele vai requerer sim. Tem muita gente, então Deus falou assim, ó, eu estou tratando com algumas pessoas que têm subido no meu altar, têm falado que eu estou mandando falar e eu não mandei falar nada. E vou tratar com outras ainda. E a minha glória eu não dou para ninguém. Muita gente, irmão, entregando recado, revelação, até na internet. Revelação até na internet, dizendo, Deus mandou falar isso. E Deus não mandou falar nada. Muita gente na internet. Irmão, arrependa-se. Pede perdão a Deus. Porque o Senhor vai tratar. Deus vai tratar. Raço, decova, labastéria. Com todos aqueles que estão usando o nome dele. Dizendo, Deus mandou dizer. Deus mandou eu falar. E Deus não mandou falar nada. Amém? Então, irmãos, vamos ter cuidado. Cautela ao dizer, Deus mandou. Se Deus não mandou, não diga nada. Não diga que Deus está mandando dizer sem Ele ter mandado falar nada. Porque Deus vai tratar com as pessoas que usarem o nome dEle. Se você, irmão, se Deus não falou nada, pregue apenas a Bíblia, pregue a palavra de Deus, exponha o texto bíblico. Exponha ali a Escritura. Fale o que está escrito na Bíblia. Mas não diga, Deus está mandando falar, e Deus está mandando falar, e eu vou falar. Porque depois Deus vai tratar conosco. E também não queira pegar a glória de Deus, vai cantar e, quer mostrar a voz, quer ser filmado, e se não filmar não canta, para de querer pegar a glória de Deus para você.
Quem sabe tem alguém assim que Deus está falando. E Deus não está falando para o teu mal, não é para te abater, é para te converter, é para te limpar, é para você arrepender e receber a vida eterna que está preparada para ti. Amém? Então, irmãos, receba a palavra de Deus. Pessoas que estão fazendo live para ganhar dinheiro usando o nome do Senhor. Irmão, pare agora. Porque o Senhor vai tratar com aqueles que estão usando a palavra dele para ganhar dinheiro. Usando o nome dele, meus irmãos, para ganhar holofote, fama. Está usando o nome do Senhor. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, diz a palavra de Deus. Tem muita gente tomando o nome dele em vão, está usando o nome dele em coisas, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Mas Deus vai tratar. Então, irmãos, seja fiel ao Senhor. Você que é pregador, que é cantor, cante para Jesus, para a glória dele. Faça tudo para a glória dele. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, que tudo seja para a glória de Deus. E nenhuma glória para nós. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Vou orar pelos pedidos de oração agora. E se tiver alguém que quer aceitar a Jesus como teu Salvador para morar no céu, porque Jesus, ele vem buscar a igreja. E a qualquer momento você pode morrer. Se você não tiver aceitado Jesus, não tem como ser salvo e ir para o céu. E se tiver alguém desviado e quer voltar, coloca aí, eu quero voltar para Jesus. Vou orar para você. Vamos orar. Senhor grande Deus, coloca a mão na enfermidade. Meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos agora, vai de encontro a essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está, meu Pai, oprimida, essa pessoa que está macumbada, essa pessoa que tem um problema difícil para ser resolvido, uma causa, essa pessoa que a porta fechou, meu Pai, está pedindo para abrir. Senhor, meu Pai, visita agora, dando a solução, aquela pessoa que está no TI, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está passando luta espiritual, uma guerra, uma batalha, aquela pessoa que está pensando em desistir, parar, desanimada, com a tristeza e angústia dentro do teu coração, sofrendo com depressão, ansiedade. Pai, vai de encontro agora cada pessoa que está com o nome no pedido de oração. Faz o milagre. Dá libertação, arranca todo o mal, queima todo o mal, manda o diabo por terra, queima as barreiras, queima as muralhas, queima os demônios. Pai, de poder, recebe agora essa pessoa que está te aceitando, essa pessoa que está reconciliando. Meu Deus, perdoa os pecados dela, escreve o nome no livro da vida, sela com teu sangue, Senhor, esta pessoa, meu Pai, ó Deus, que agora entrega a sua vida, de corpo, alma e de espírito, meu Pai, ó glória, sela com o selo da redenção, que é o teu Espírito Santo. Meu Deus, ó Deus, vai curando os enfermos, vai arrancando as dores, vai queimando os males que estão sobre esta vida, a opressão, esse espírito enganador, esse demônio, essa legião que está causando brigas dentro deste lar, contendas, e quer causar a separação. Sai agora, espírito maligno, sai agora, demônio que está trancando a porta, sai espírito da prostituição e do adultério, que está fazendo essa pessoa adulterar, prostituir, ver pornografia, jogar, está perdendo tudo. Sai espírito das trevas, meu Deus, queima esse demônio da inimizade, esse demônio da contenda, queima agora esse espírito de fofoca, da mentira, que está querendo destruir esta família, esse demônio de calúnia, esse demônio da perseguição. Queima, queima agora. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, entra nessa casa levando paz, levando alegria, libertação, restauração para esse casamento. Ó Deus de poder, atende a oração dessa pessoa que clama, que pede a tua misericórdia agora. Ó meu Deus, vai santificando, vai curando, vai libertando, faz essa pessoa expelir esta obra do diabo, este caroço que venha desaparecer, queima esta paralisia, queima a surdez, a mudez, a cegueira. Abre os olhos espirituais também para que veja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Deus, nesta manhã, o teu milagre, levanta o caído. Pai, tira essa pessoa de cima dessa cama, desse quarto escuro. Faz um milagre na sua vida, que essa pessoa sinta vontade de viver, meu Pai, não de morrer. Tira esse pensamento negativo. Meu Deus, queime esta seta maligna. Meu Deus, queime esta obra diabólica. Que todo mal caia por terra. Que todo mal saia agora.
sai toda dor, sai espírito de enfermidade, sai do ombro, sai agora da coluna, sai agora da cabeça, tontura, sai nervoso, estresse, vai saindo todo mal. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus. Este nome tem poder. Liberta do cigarro, liberta da bebida, liberta das drogas. Sai demônio, sai todo mal, sai toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, sai agora, sai todo mal, sai infecção, sai em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu volto outro dia, né? Porque tá chegando o horário aí de almoço, aí tem que correr para o almoço. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se alguém foi curado, a dor desapareceu, sentiu alguma coisa na hora da oração, coloca no comentário aí, tá bom? Coloca aí o que você sentiu. Irmã, tô curada, irmã, a dor sumiu. Irmã, eu vomitei, irmã, fui liberta. Coloca no comentário, para a glória, não da irmã Alessandra, mas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Serrana Morales. Deus abençoe a nossa irmã Sônia. Deus abençoe a irmã Rizelda. Deus abençoa. Amém? Os irmãos, aí tem irmãos que talvez eu não estou vendo aí. A nossa irmã Cláudia. Amém? Deus abençoa a nossa irmã Vanessa, né? Tua família. Glória a Deus. A irmã Vera Lúcia. Isso aí, vai despedindo aí. A irmã Cristiane. Amém? Deus abençoa a tua vida. A irmã Luciana Silva. Um abraço para todos vocês, irmãos, que estão aí nos acompanhando, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a oração, orando junto. Irmão Jonathan de Andrade, amém. Deus abençoa a tua vida, amém. Nossa irmã, deixa eu ver aqui, essa eu já falei, amém. Nossa irmã Lúcia, amém, irmã Lúcia. Deus abençoa a tua vida, amém. A irmã Vera Lúcia está dizendo que hoje é o aniversário dela, é isso? Que Deus abençoa, parabéns, minha irmã. Estaremos orando em seu favor, que Deus te dê muitos anos de vida. Amém? Deus abençoe a irmã Fátima, a irmã Melry Assunção, amém. Rosângela, amém. Que bênção, né? Deus abençoe todos vocês. Gente, fica na paz, diga a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus, amém? Fica com Deus, gente.